Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva. Aguardar mais alguns instantes para as pessoas entrarem agora nessa sala, né? Muito bem. É uma alegria muito grande participar com o Centro Espírita, caso Vô Nestor, dessa oportunidade, dessas festividades de mais de 40 anos de atividades, e eu me recordo sempre que Joana de Ângelis, através de Divaldo Franco, fala que a cada 10 anos se renovam as esperanças do plano espiritual nas atividades dos obreiros que laboram nas casas. Então, com certeza, as atividades estão sendo renovadas em sua força, em sua energia. Eu estou falando direto do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui de Jundiaí. Me aproveitei de uma das salas nossas, após uma atividade, e falarei direto daqui, dentro de um tema proposto que nos chama atenção, principalmente para esse momento da humanidade e de nossas vidas. O Espiritismo em nós, o Espiritismo no nosso íntimo. Como vivemos esse Espiritismo diante dessa realidade do mundo que se faz hoje. Porque nunca, como hoje, como nos dias atuais, nós fomos convocados a um Espiritismo na prática, não é? Nesses 6, que já vão para 7 meses de pandemia, como temos vivenciado as propostas da doutrina em nosso ser? Importante refletir porque as provas, atualmente, elas não se fazem iguais aos do tempo dos primeiros cristãos. Quando tínhamos que dar o testemunho no circo romano, diante das feras, diante do povo enlouquecido, os testemunhos solicitados pelo Cristo nos dias de hoje, pelos nobres espíritos, é o testemunho do nosso ser, da aplicação da doutrina no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias, junto aos nossos relacionamentos. E por mais suaves que aparentemente isso soe aos nossos ouvidos, são dos testemunhos mais difíceis ao mesmo tempo. Só queria fazer uma observação, se vocês estão me ouvindo bem, porque está com um pouco de eco aqui na sala, mas se estiverem ouvindo bem, eu mantenho, tá? Então, são aquelas pequenas agulhadas que acabam por nos ferir muitas vezes, não é? E como se estivéssemos à deriva, e obviamente isso nunca acontece porque o nosso comandante é Jesus, mas o mundo se apresentava como que à deriva das leis espirituais, das leis divinas. E como que com o mandato divino, eis que surge nesse 2020 essa pandemia. E essa pandemia convocando-nos de regresso à intimidade do nosso lar. Vejam que não foi opcional. Recordamos lá nos idos de março que de um momento para outro começamos a ouvir, né, janeiro, fevereiro, sobre o vírus, e em março, de repente, essa questão tão intensa que nos surgiu e que fomos chamados de regresso ao lar. E aí ficamos refletindo, mas por que o mundo convocado ao lar? E nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que é justamente no lar onde os espíritos se reencontram. Via de regra, são os mesmos os espíritos que já vivenciaram no passado e agora se reencontram para uma nova existência. E esses espíritos dos nossos círculos de relacionamento têm vínculos profundos conosco. Vínculos profundos de existências anteriores, gerando as simpatias, as antipatias. E para alguém que vinha numa rotina, algumas de desajuste, algumas de fuga, de festas,
de consumo, de distrações pautadas em ilusões, de repente foi chamado a um lar. E essa pessoa estava estruturada para o lar, para vivenciar dentro de casa com 5, 4, 3 pessoas a todo instante, a todo momento, porque até então levantávamos, nos trocávamos, fazíamos a nossa higiene, tomávamos o nosso café e íamos para o trabalho, passávamos o tempo todo e no final do dia voltávamos para o jantar, alguns instantes e novamente dormir para no outro dia acordar. Pouco tempo de contato. E isso foi transformado para 24 horas de contato, né? E nesse momento, nós começamos o quê? A ter que dialogar, a ter que observar o outro com mau humor, a ter momentos de ansiedade, de rispidez do outro, medo daquele outro. E em meio a tudo isso, começamos também a exigir do outro para conosco uma determinada postura, né? Ele também teve que nos ouvir, teve que conviver com determinados momentos nossos. E isso é muito fácil para que, se invigilantes, comecemos processos que na Terra chamaríamos alguns de incompatibilidade de gênio, de marasmo, alguns perdendo o interesse na continuidade da relação, alegando que o outro se mostrou muito difícil, que aquele não era a pessoa com quem casou, que ela mostrou uma face que era desconhecida. Sim, mas faz parte desse plano divino. E é fascinante isso, porque os Espíritos informam, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, nas obras de Emmanuel, que quando nós desencarnamos, entre uma existência e outra, nós estudamos o nosso passado, né? E basta ler o livro Nosso Lar. A dona Laura, retroagindo cerca de 300 anos, para estudar o seu passado juntamente com o marido, identificando as vibrações negativas que ainda possui e que foram instrumentos de queda, para numa nova existência ela vencer aquilo. Mas vejam, se eu identifico determinadas vibrações infelizes que eu tenho, é porque eu tenho que vencê-las. E para que eu as vença, eu tenho que ter ciência no meu dia a dia de que sou portador disso, de que tenho a inveja, de que tenho ainda o autoritarismo, a exigência, a vaidade, a avareza. Quantas paixões infelizes eu não possuo no meu íntimo, né? E que no plano espiritual, diante de um espelho muito puro, né, em termos de visibilidade, essas vibrações são identificadas, não precisando nem daquele psicoscópio que encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde os espíritos colocam aquele aparelho para identificar a vibração de cada trabalhador da reunião mediúnica. Os bons espíritos, eles nos auxiliam, nosso amigo espiritual, nosso benfeitor, na identificação dessas vibrações difíceis e analisam aquilo que nós podemos dar conta. Isso é importante, porque aquilo que nós não podemos dar conta, que estão acima da nossa capacidade de superação, de resistência, o fardo não é maior do que podemos carregar. Aguardamos, mas aquilo que nós já podemos vencer, estabelecemos no novo programa reencarnatório, diante daquelas pessoas que conosco conviveram e que foram instrumentos dessa nossa perturbação, ou que conosco colaboraram em erros, em quedas, e no momento ideal, porque vejam como é complexa a proposta da reencarnação, temos que ajustar os tempos desses espíritos para retornarem, vindo, né, o casal, depois os filhos, mas toda uma célula de espíritos responsáveis, necessitados agora de uma renovação. E no momento sociopolítico, econômico, cultural, que mais precisamos e seja ideal, nós retornamos aqui na Terra.
Nós voltamos para a convivência aqui no planeta, numa ambientação própria à nossa necessidade. Por isso, alguns nascem no interior do Nordeste, com escassez de recursos, outros que vão passar as provas da abastança, outros ambientes, aqueles que necessitam de genitores disciplinadores também retornarão com os espíritos necessários para essa tarefa. Então vejam como não há acaso nas leis de Deus, né? E estaremos sempre diante de alguns espíritos que precisaremos impulsionar para cima, puxar mesmo, e outros que deverão nos puxar. Se observarmos na nossa família, há espíritos que nesse momento nós precisamos dar aquela sacudida, que ainda não despertaram para as coisas do espírito, que nesse momento ainda estão revoltados e que a gente precisa dar aquela mexida, enquanto que outros servem para nós de estímulo, estendem as mãos para que nós o alcancemos, são sinalizadores para a nossa existência. Quando nós, espíritos responsáveis, estou falando, e como saber que somos espíritos responsáveis? Estamos num domingo de manhã, estudando o Espiritismo, estudando Jesus. Poderíamos ainda estar dormindo, estar procurando tantas outras coisas e distrações, mas procuramos Jesus. Então nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós demos ciência e aceitamos retornar com os espíritos com os quais retornamos. E nesse instante, esses que compõem a nossa família são os recursos que precisamos para transformar essa pedra bruta num belo diamante. Obviamente, com o passar do tempo, mas a tarefa hoje é essa. Só que vejam, por isso o tema, o Espiritismo na nossa intimidade. Como vai essa intimidade? Eu identifico onde preciso melhorar, onde preciso corrigir? Qual é o meu tormento? Vocês sabem qual é o tormento de vocês? O que é tormento? É aquele pensamento característico que a todo instante vem, aquele nosso desejo central de busca constante, voltado para aquilo que poderemos chamar de 4 P's. Prestem atenção. Poder, posse, prestígio e prazer. Esses 4 P's resumem os nossos tormentos e estão na nossa intimidade como chagas devoradoras das nossas possibilidades de felicidade real. Porque não dá para ser feliz efetivamente na felicidade do Cristo se ainda nutrimos esses tormentos do poder, da posse, do prestígio e do prazer. E como se manifestam? Não se manifestam somente hoje. Estão na nossa história como espíritos. Possivelmente já falhamos em outras existências devido a eles. E nessa vida, nessa existência, eles já podem ter se manifestado na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa madureza atual, né? Na nossa senilidade. Porque se eu não trabalhar e se eu não efetivar uma nova construção, eu retornarei ao mundo espiritual com os mesmos tormentos que cheguei na Terra e que eram para eu desenvolver o oposto, uma nova virtude. Então, o poder, por exemplo, ele se dá no mando. A ideia do mando, de comandar, de dar sempre a última palavra, de até ouvir os outros, mas dissuadi-los dessa ideia, dar um jeito de que a sua proposta seja melhor e seja cumprida, fiscalizador da vida alheia, exigente, autoritário, perfeccionista. Por trás, muitas vezes, isso está alimentando a nossa ideia de poder. E esse poder pode se manifestar no trabalho profissional, dentro de casa,
no centro espírita, onde quem dá as cartas sou eu. Principalmente se no trabalho profissional, por exemplo, eu tiver um cargo hierárquico. Eu comando pessoas, eu direciono os outros. De que forma eu faço isso? Né? Em casa, aqui quem manda sou eu. Os outros obedecem. Se no trabalho eu não consigo isso, em casa eu que consigo. No centro espírita, da mesma forma, na comunidade. Então, talvez esse poder seja uma marca nossa, e aí a gente começa a trabalhar o quê? Qual a ideia oposta a isso? Porque quem tem o seu tormento no poder, para que ele seja trabalhado, alguém deve acionar o nosso ponto vulnerável, ok? Para que ele venha à luz, eu reconheça e comece a trabalhar recursos, através de recursos, inclusive do Evangelho, e principalmente do Evangelho, para que eu o vença. E isso, agora no lar, é fundamental e aparece muito. Porque imagine a gente dar uma ordem para o outro, faça isso e o outro não fazer. E se o outro não fizer? O que acaba acontecendo? Nos revoltamos, brigamos, discutimos, falamos alto, não é? Deixamos de castigo. Obviamente, nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Ninguém falou para não educá-los, né? Muitas vezes com firmeza. Mas como está o nosso íntimo? Eu me desequilibro? Essa é a diferença. Não significa não educar, mas se eu me desequilibro, eu não posso estar bem. Né? Lembramos dos grandes educadores agora, como Eurípides Barçanufo, como Pestalozzi, que utilizavam recursos muito positivos com alunos, com crianças indisciplinadas. Né? Tinham seus métodos através do amor, da valorização deles, exigindo, mas não partindo nenhuma vez para violência ou para algo descabido. Então, se aciona isso em mim, eu tenho que estar atento. Opa, o meu ponto vulnerável está acionando. Estou em prova. E eu percebo isso aqui, quando sobe aquela raiva, por incrível que pareça, os espíritas têm raiva, de vez em quando tem, não tem? Então sobe aquele fogo e a gente vai explodir. Opa, a prova. Está surgindo. Por que eu estou sentindo isso? Né? Por que novamente, diante dessa situação, eu me revolto? Mas eu também posso encontrar isso no prazer, um outro tormento. Na nossa intimidade, perceber no prazer um ponto de queda. E o que é esse prazer? Meus amigos, até a preguiça está no prazer. Procrastinar, deixar para depois, o dormir um pouco mais. Não, eu quero agora, olha a indiferença alimentando o prazer. Não, os outros, aqui está tudo bem, deixa os outros. Né? E eu vou me tornando indiferente à dor do outro para que eu não seja incomodado. Então, a preguiça pode estar no prazer. Os vícios mórbidos podem estar no prazer, desde a gula até a sexolatria, a luxúria, né? Falamos aí da sensualidade, vícios também, até da maledicência, dá prazer falar dos outros. Eu falo dos outros porque eu sinto prazer nisso, então eu vou alimentando. Eu posso usar a maledicência para N outras coisas, para alimentar outras coisas. Eu posso alimentar o meu poder com a maledicência, para diminuir alguém que é forte. Né? Então eu tenho que conhecer o que me alimenta. Muitas vezes na minha intimidade eu tenho esse pendor, né? Esse transtorno, esse tormento sendo alimentado, e dentro de casa, como que eu estou nesses 6 meses se eu sinto isso? Tendo que fazer algo junto com os outros que às vezes não fazem. Só que eu tenho que sair desse comodismo, eu tenho que sair dessa preguiça. Olha como é complexo esse trabalho. Mas dentro desses 4 P's, poder, a posse é mais um. Né? O ter as coisas, o materialismo, as coisas que vão ficar no mundo, né? O dinheiro, a posse no sentido de sempre buscar o supérfluo, pensando em alimentar as suas estruturas já necessárias.
não tendo olhos para enxergar, às vezes, pequeninas necessidades dos outros que estão nos batendo às portas nesse período. Não, mas vai diminuir o meu, então não vou ajudar. Né? A avareza, às vezes deixar até algo que seja importante para nutrir. Então, o que me fascina dentro dessa proposta da posse? Né? O que eu quero possuir? Com qual objetivo? E isso também pode alimentar o 4P, o quarto P, que é o prestígio, a vaidade, né? O ficar em evidência, o ser elogiado. Então, antes íamos ao cabeleireiro, não é? Fazíamos aquela produção toda e as pessoas elogiavam. Em quarentena, malemar se vai ao cabeleireiro, né? Muitos ficaram aí num período sem ir. E então não eram elogiados, a família às vezes não reconhece, o marido que já tem dificuldade de elogiar, não percebe que colocou o acaju na cabeleira, não elogia e se sente diminuído. Né? Ou no trabalho profissional, a gente faz aquele relatório e ninguém valoriza. Ficamos dias desenvolvendo aquele trabalho, suamos para aquilo e o chefe não aplaude, a promoção que não chega, a nossa comida que fazemos ali gastando horas e ninguém fala que está gostosa. E isso nos abate, para alguns deixa triste, outros entram em depressão. Mas vejam, está no íntimo. Está no nosso íntimo e é isso que eu queria chegar, a esse ponto. Mostrando o quê? Que o nosso íntimo guarda aquilo que nós temos de essência até hoje, em termos de construção. E espíritos que habitamos o mundo de provas e expiações, não temos ainda uma construção espiritual valorosa como deveríamos ter, ou como poderíamos ter. Estamos a caminho. Mas o que é urgente para eu mudar? Não é? E não procurem alhures em outros lugares. O nosso lar é essa célula, esse cadinho, que terão aqueles que irão provocar os nossos pontos vulneráveis, se a gente tomar atenção. Diariamente. Essas pequenas alfinetadas que a gente vai recebendo, vai mexendo aqui, vaidade. Daí sobe a nossa inconformação. Lembremos o quê? Estou em prova. Por que eu estou inconformado? Porque não aconteceu isso. Né? Sair, alguém pediu para eu fazer algo, levar no lixo, né? Desenvolver essa tarefa, outra, sair daquela minha imobilidade. Larguei aquele momento de prazer que eu estava tendo assistindo um programa, via de regra perdendo tempo. E aí eu tenho que lembrar, poxa, mas eu tenho que me fazer útil. O que está acionando? Alguém falou algo e eu fiquei inconformado. Por que subiu essa sensação? Por que eu tive essa emoção? Então, eu tenho que ir analisando. Né? Por que estou me sentindo rebaixado? Por que estou me sentindo acima dos outros? Então, vejam, somente nos supor acima dos outros já demonstra uma ponta de tormento. Nós temos que nos considerar na medida correta, ideal, nem abaixo, nem acima de ninguém. Porque, na média, no planeta Terra, nós somos mais ou menos na mesma condição. Se estivéssemos muito acima, já não estaríamos aqui, seríamos espíritos regenerados, não é? Mas estamos nessa luta. E talvez há quanto tempo? E eu me recordo do espírito de Ana, do livro Pontos e Contos, trazido através de Chico Xavier, e o espírito Irmão X, Humberto de Campos. Diana, ela participou de uma palestra no mundo espiritual, e Humberto de Campos, que é o repórter do Além, ele participou dessa palestra, e era um espírito de uma mulher, toda iluminada, iluminadíssima. E no término da fala, ele teve uma possibilidade de conversar com aquele espírito luminoso. E pergunta para ela, como que ela chegou naquele patamar? Como que ela era tão iluminada daquele jeito? E ela não teve vergonha de dizer o seguinte, meu filho, foi um caminho de luta. Para que vejamos, meus amigos, que os anjos, eles não são forjados nas ilusões, no passatempo, nas férias. Eles são forjados muitas vezes nas dores.
nas dificuldades, nas renúncias, no esforço. E ela conta o seguinte: eu pertenci à classe das piores mulheres da Terra, das piores. Por 9 reencarnações, por 900 anos, aproximadamente, eu retornei somente para vencer os ciúmes e não consegui. Só para vencer os ciúmes eu não dei conta. Falhei em todas. Outras tantas para vencer o egoísmo e a vaidade. Eram os 3 tormentos que possuía: ciúmes, egoísmo e vaidade. E conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo a referência da minha família espiritual. Porque os séculos vão indo, os espíritos vão avançando. Nós, se não nos empenhamos, ficamos na retaguarda. E certa vez me vi numa região inferior, sozinha. Fiquei muito sentida, estava muito abatida, quando recebo a visita do meu amigo espiritual, do meu benfeitor espiritual, que disse o seguinte: Diana, estarei sempre com você em espírito, mas eu tenho que avançar. Irei para outras tarefas e não poderei ficar mais contigo. Procure a Jesus, se esforce, minha filha, e um dia nos reencontraremos. E aí ela se viu totalmente aniquilada. Mas a misericórdia divina não cessa. Certa vez, ela recebe a visita naquelas regiões inferiores de um espírito feminino, que, chamando-a pelo nome, Diana, minha filha, eu já vivi o que você está vivendo. Eu também tinha ciúmes, vaidade e egoísmo. Mas através da maternidade dolorosa, eu consegui vencer esses gigantes na minha alma. Peça, Diana, peça aos benfeitores espirituais que possam te viabilizar uma reencarnação para que você seja mãe, mas que seja a maternidade dolorosa que renove as fibras da nossa intimidade. E ela ficou pensativa e entrou em prece depois de uma dor muito profunda que sentia, e os benfeitores apareceram, porque em todos os lugares há benfeitores, nos nossos lares, na casa espírita, nas regiões infelizes. E chegando-se para ela e vendo que aquilo era sincero, eles permitem que ela reencarne, que ela tenha a possibilidade de voltar à Terra mais uma vez para ser mãe. Ela retorna junto com o espírito vinculado a ela do passado, e passando já a fase da adolescência, ela se casa. E vai tendo os filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, 4 filhos. Logo na sequência, o marido desencarna. E ela ficou na Terra com as 4 crianças para cuidar. Só que a dela era a tarefa da maternidade dolorosa. Então, além da viuvez, ela era paupérrima. Morava nas ruas. E os filhos, um tinha hanseníase, outro paralítico, outro cego e outro também hanseniano. Os hansenianos acabaram desencarnando. O paralítico, com o tempo, também. E ela fala para Humberto de Campos: meu filho, você sabe o que é caminhar pelas ruas para sustentar 4 crianças enfermas? Ver os filhos insepultos desencarnarem e eu não ter um recurso para dar algo digno na hora da morte, algo digno na hora da morte? A minha vida foi pedir. E quando eu estendi a mão para pegar um recurso, a vaidade falava alto. Eu não queria, mas não tinha jeito, eu tinha que sustentar as crianças. Então fui vencendo a vaidade. Por várias vezes eu pensei em doar os filhos. O egoísmo falando: cuide de você, vai ser mais fácil. Coloque-os numa instituição para que eles também tenham uma vida digna, mas pensando em mim. Era o egoísmo falando alto, mas renunciava àquilo porque eram 4 crianças, eram os meus anjos. Eu os amava, eu não poderia deixá-los. Desculpe. Não poderia deixá-los. E aí eu renunciava àquela ideia. Quanto aos ciúmes, não tinha por que ter ciúmes numa situação daquelas. Vivia sim a piedade. E vejam, meus amigos, que no livro O Consolador,
o Espírito Emmanuel diz que para aqueles que possuem os ciúmes, a melhor forma de combater os ciúmes é trabalhando a piedade. A vibração da piedade encapsula, vai aniquilando, vai vencendo os ciúmes, as vibrações dos ciúmes. E ela, como tinha piedade dos filhos, ela, não a autopiedade, mas a piedade dos filhos, ela foi vencendo a vibração intensa dos ciúmes em si. Todos desencarnaram, menos o cego. E ela diz que percorre com ele 70 anos, até os 70 anos de vida. Ela fica com um filho cego e desencarna. E ela diz, meu filho, quando desencarnei, a mulher de antes já não mais existia. Não via mais em mim a vibração dos ciúmes, do egoísmo e da vaidade. Venci. E, por agradecimento a Jesus, me propus ficar 50 anos nas regiões infelizes, ajudando aqueles espíritos que também sentissem os mesmos tormentos do que eu, para dar um caminho, assim como aquele espírito luminoso me deu um caminho na hora que eu mais precisava. Olha que maravilha! Olha que história de vida! E quando observamos as nossas famílias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes são tão menores do que esse. E nós reclamamos. Só que o Emmanuel diz o seguinte: toda reclamação é sinal de rebeldia e indica recomeço. Você está reclamando, deverá passar de novo o que está passando, porque não está aprendendo. Então eu estou reclamando, eu não estou sendo um bom discípulo. Eu não estou aprendendo com aquela matéria. Mas, da mesma forma que um aluno, numa universidade, numa escola, no colégio, ele se torna rebelde à matemática, a determinada lição, e ele não estuda mais. Ele não fica atencioso àquilo, chega a avaliação, ele cai. Então, se nós não estamos atentos aos nossos tormentos, chegarão as provas. E as provas, se não forem bem conduzidas, nos reprovarão. E aí, o que acontecerá no futuro? Qual será a consequência nossa? E quais são essas provas? Talvez sejam as provas que nós estamos vivendo hoje, das pequenas agulhadas. Né? Alguém que falou uma coisa, esse que fez algo, são pequeninas coisas. Olha a misericórdia de Deus, que permite que recebamos 10% daquilo talvez que precisássemos. E nós lá batemos no peito e dizemos, queremos justiça, queremos justiça. Talvez se tivesse justiça, sem misericórdia, nós não aguentaríamos. Alguém conhece o seu passado? O que já fez? Quantos, se recebessem todo o passado de uma vez agora, não dariam conta? Então, vamos pedir o quê? Misericórdia. Porque Jesus falava, misericórdia que eu quero, não sacrifício. O Pai não quer a morte do ímpio, Ele quer a eliminação da impiedade. Ele quer a nossa mudança interior. E o professor Eurípides Barçanufo tem constatado, e a gente pode ver no livro Tormentos da Obsessão, que os espíritas estão chegando mal no mundo espiritual. Por quê? Porque não valorizaram o espiritismo dentro de si. Não valorizaram a doutrina na sua intimidade. Falaram para os outros. Fizeram as preces pensando nos outros, ou eram preces labiais. Estudavam as lições para que os outros aplicassem. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar o seguinte: olha, eu preciso, como eu queria que fulano de tal, meu marido, minha esposa, meus filhos, ouvissem a palestra. Tivessem aqui ouvindo a palestra, porque cairia tão bem para eles. Muito bem, meus amigos, poderá ser útil, mas como caiu para nós? Como caiu para nós? Porque ninguém vai transformar o outro, muito menos com palavras. Não vamos, às vezes vai até irritar. Quando a gente pega para doutrinar alguém, né, da lição de moral. Os espíritos superiores têm uma paciência para conosco. E somente através de uma mudança de postura, de exemplos,
é que conseguiremos o quê? Atingir esse objetivo. Porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras, diz o dito popular, e é verdade. Nós poderemos até esquecer de alguns ensinamentos do livro que lemos. Mas quem de nós esquece um exemplo? O exemplo de simplicidade de um avô, um exemplo de um pai ou de uma mãe que nos deu com o trabalho, com o auxílio ao próximo, diante de uma dor. Quem esquece um exemplo desses? A gente não esquece. Então, nós temos que ser exemplos dentro de casa, exemplos de cristão na sociedade, exemplos de cristão no nosso trabalho. Está lá na missão dos espíritas que somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Quando nos desequilibramos, caímos na armadilha do lobo. Quando o nosso tormento fala mais alto e agimos, ao invés de conectados a Deus, agimos pelo nosso tormento, caímos nas armadilhas de lobo. Vamos lembrar de uma arapuca. No interior é muito comum se fazer aquela arapuca para que determinada ave entre. E ali se coloca o quê para a ave? Coloca milho, farelo disso, daquilo, o alimento que a ave consome. E aí a ave vai atraída e a arapuca puxa-se a corda, ela fica presa. Na ratoeira, o que se coloca? Algo que os ratos consomem. Ninguém vai colocar algo que não os interessa. Então, qual é a armadilha que nos faz cair? Depende daquilo que está no nosso íntimo. Se no meu íntimo tem vaidade, o que me faz cair é a vaidade. Então eu vibro isso. E às vezes nós colocamos a culpa nos espíritos, nas possíveis obsessões. Não há obsessão se não tiver um ponto de atração. Eu tenho o chamariz, eu tenho aquele ímã atrativo. É a tomada e o plugue. Eu ofereço condições. Então, a gênese, o início, é comigo. A consequência pode ser até a atração de algum espírito, mas a responsabilidade está no meu íntimo. Por isso, quando todos formos evangelizados, não precisamos de tarefas desobsessivas, não é? Não haverá obsessão na terra, porque seremos todos evangelizados. Agora, dentro do meu tormento, não esqueçamos, eu vibro o tormento. Leon Denis informa que todo sentimento gera onda, e os pensamentos também são ondas eletromagnéticas emitidas. Então, quando eu estou envolvido naquele sentimento, naquela sensação, também pode ser, aquela emoção, eu estou emitindo. E determinadas emissões, elas viajam espaço afora e se vinculam às emissões de outras mentes encarnadas e desencarnadas. E entramos em equilíbrio, entramos em sintonia. Por isso a importância, nesses momentos, nesses dias, do que assistimos, quais notícias buscamos, quais diálogos mantemos. Porque se entrarmos nessa faixa, nós poderemos estar conectados com espíritos que estão do outro lado do mundo. É energia, é onda, com espíritos desencarnados que estão vibrando naquela faixa. Por isso que quem está com raiva, se começa a nutrir a raiva, fica com mais raiva ainda. Mas também quem ama, não tem limites para o seu amor quando ele é exercido. Então é questão de vibração e sintonia. Vigiemos esses momentos e façamos essa identificação em nós. Como eu estou aproveitando o Espiritismo na minha intimidade? Se fala-se do novo normal, eu estou igual ao período anterior à pandemia? Estou melhor? Ou me encontro numa situação ainda mais difícil? Esses momentos em casa foram ainda maiores desafiadores? Me desequilibrei mais? Quais as lições que eu tirei disso tudo ou estou tirando? Não vamos desperdiçar esses momentos tão importantes na vida do nosso espírito, na nossa vida espiritual. Aproveitemos esses momentos para vivenciá-los. Então, se eu estou acostumado a dar ordens, vamos fazer juntos.
Vamos fazer juntos? Me ajude aqui, vamos lavar a louça. Me ajude aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Juntos, não somente mandando. Né? Lembremos da verdadeira propriedade. Quando bater aquela situação difícil, o que nós levamos daqui? O que nós levaremos? Nada do que não resiste ao tempo. Nada do que não resiste ao tempo. Aquilo que com o tempo se esvai é ilusão. Tá? É ilusão. O dinheiro é ilusão, o carro é ilusão, a casa, as posses, o cargo, tudo isso fica. O que eu levo? O que pertence à questão do sentimento. E os espíritos informam. Levamos para o mundo espiritual, está no item verdadeira propriedade, a inteligência espiritual, né? Os conhecimentos e os valores morais. Esses nos acompanham na vida espiritual. A inteligência espiritual de ver, meus amigos, as consequências das nossas ações. Isso é importante. Como temos feito as nossas escolhas, como têm sido as nossas decisões. Elas estão conectadas com Deus? Eu consigo observar o que vem depois dessa decisão? Né? Essa é uma inteligência. Olha, se eu responder isso, a consequência vai ficarei com o meu esposo ou com a minha esposa 4 dias de vibrações difíceis, porque joguei isso na cara. Então vale a pena? Não vale a pena. Vale a pena, às vezes, passar o quê? Por cima dos pequenos contratempos. Está na proposta da caridade. Quando a gente fala da caridade proposta por Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Né? Ser benevolente, pequenos gestos de gratidão, pequenas atitudes no bem dentro da nossa casa, para o próximo. Ser gentil. Isso faz com que a gente comece a ter uma sintonia melhor. Se colocar no lugar do outro. Observar as dores das pessoas que estão por aí. Tentar amenizá-las. Guarde uma frase que eu vou falar, que o Divaldo Franco utiliza na Mansão do Caminho. Sempre há um jeito de ajudar. Se alguém te pedir algo, é impressionante, meus amigos. Com essa frase na cabeça, a gente sempre arruma uma forma. Alguém te pediu algo, sempre há uma maneira de ajudar. Ainda que seja com as nossas preces. Mas sempre há uma forma de ajudar. Sempre há um jeito de ser útil. O homem de bem sempre aproveita as oportunidades de fazer o bem. Ele não deixa passar uma oportunidade de fazer o bem. Tá? Então vamos aproveitar esse instante com esse lema: sempre é possível fazer algo. O homem de bem não perde a oportunidade de fazer o bem. Isso vai fazer com que a gente tenha esses momentos de benevolência, né? Momentos de gratidão. Faz com que a gente passe, dentro da indulgência, por cima dos pequenos contratempos. Essa frase que foi mal colocada por essa pessoa, talvez ela não esteja bem, talvez ela não sinta isso. Ou, se ela fez uma atitude infeliz, quantas boas atitudes ela já não fez? Então eu vou relevar, não vale a pena eu ficar angustiado por isso. Eu vou passar por cima. Se Jesus disse, amai os vossos inimigos, quantas testemunhas, né, de reconhecimento eu não tenho que dar para um amigo, para um familiar querido, amado. Então eu vou passar por cima disso, vendo o que a pessoa vale, colocando numa balança sensível e pesando o lado positivo e o lado negativo dela. Tenho certeza que o lado positivo vai ser melhor. Eu vou passar por cima disso, imbuído desse espírito do homem de bem, para que saiamos fortalecidos desta hora, sentindo que o Espiritismo contribui para essa nossa mudança íntima. Nós temos uma riqueza incalculável. Ivone Pereira falava que não imaginava como alguém na Terra pode viver sem a doutrina espírita. Respeitamos todas as religiões, mas o conteúdo que temos no Espiritismo, quem tem? Quem conhece sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre a lei de causa e efeito, sobre a necessidade do perdão, sobre as leis do amor, sobre as muitas moradas da casa do Pai, quem sabe, sobre as penas e gozos futuros, quem tem os relatos das comunicações, como nós temos no livro Céu e Inferno, quem tem a série André Luiz mostrando o que acontece desde o momento da morte até as idas às regiões superiores, quem tem esse conteúdo? Agora, se tendo todo esse conteúdo, nós continuamos na mesma, é porque não estamos nos aplicando.
E isso já não caberá mais desculpas. Então, aproveitemos esses momentos, nos fortaleçamos com esse novo vigor, nos vinculemos ao nosso benfeitor espiritual, confiemos em Jesus, nos guias da humanidade, que eles sabem conduzir os espíritos à regeneração. Tenhamos a certeza que Jesus tem experiência em conduzir espíritos para Deus. Então, confiemos nesse médico das almas, que pede: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E esse fardo é suave, é leve, porque está pautado no amor e na caridade como proposta. A melhor expiação é a expiação do bem. Façamos o bem, e esse nosso passado, que não importa o que fizemos, ele vai sendo recuperado por uma nova construção que nos alçará avante num voo sublime às regiões superiores, onde quer que estejamos. Na nossa intimidade, nós estaremos bem. Agradeço muito o convite recebido, peço que Jesus a todos ilumine, as suas famílias, e convido a todos para uma prece de fechamento dessa nossa reunião. Querido amigo Jesus, envolva cada um de nós em vibrações de paz e luz, que saibamos aproveitar esses momentos, esses recursos que nós possuímos. Ilumina a nossa família, envolve o nosso ambiente doméstico, que tenhamos ânimo, coragem, forças revigorantes, e que sempre enxerguemos o outro como uma possibilidade de ascensão espiritual e não de forma negativa, como material divino que o Senhor nos colocou, que tenhamos esses olhos para ver, esses ouvidos para ouvir, e reconhecidos agradecemos, Senhor, a família que possuímos, a reencarnação que nos deste, a vida que nos ofereces. Muito obrigado, assim seja. A todos um ótimo domingo, uma excelente semana, muita paz e que Jesus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus.